Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Elas Não Pedem Licença. Como eu disse no nosso primeiro episódio, no nosso primeiro podcast, é um sonho sonhado para 4 mulheres fortíssimas. E antes de introduzir o tema de hoje, eu quero ler um pequeno trecho para vocês. Existe uma ideia muito vendida hoje em dia de que crescer profissionalmente é só uma questão de esforço. Mas tem muita coisa que ninguém fala. As renúncias, as dúvidas, os momentos de insegurança. E talvez a parte mais difícil não seja começar, seja continuar. E hoje, o Elas Não Pedem Licença, a gente vai falar sobre isso. O que ninguém conta sobre o crescer profissional. Eu sou Silvia Marcondes, psicóloga, sexóloga e neuropsicóloga e não peço licença. E comigo hoje nós temos a... Eu sou Aline Gaioso, empreendedora e proprietária da loja de calçados Cleo. Eu sou Evelise Barbosa, consultora comercial e proprietária da empresa Liz Elis Consultoria. E a nossa querida Natália Kodama, que é a nossa convidada especial. Oi, gente, eu sou a Natália, sou ex-advogada e futura psicóloga, se Deus quiser. E é sobre isso. E eu, com esse time fortíssimo de mulheres, vamos conversar com vocês sobre, começando pela nossa trajetória. Hoje em dia, se vocês pudessem resumir a trajetória em uma palavra, qual seria a trajetória profissional de vocês? Nossa, que silêncio! Respondo eu primeiro. Loucura, 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 porque eu não paro de estudar. Socorro, Deus. Foram duas. Você tá na mesma musiquinha, Aline? Não. Do Socorro Deus? Eu tô no Oxi. Oxi! Fale-me mais sobre isso. Oxi. Ué, mas não fez direito, tá empreendendo e vendendo sapato. Oxi. E você, eu Vê? diria resiliência. Se pudesse resumir, resiliência. Minha vida foi uma total resiliência e abnegação. Olha isso. Maravilhosa, gente. E assim, qual foi o momento de vocês que perceberam que crescer não era suficiente para dar certo? Vocês lembram desse momento? E como? Pode contar pra gente, Vê. Vamos lá, já vou começar falando, né? Na realidade, eu percebi isso até tarde demais, né? Mas nunca é tarde para a gente mudar e tomar uma atitude, tomar novos rumos para a nossa história, né? Fazer diferente, inovar. Eu precisei ter um burnout, né? Após 10 anos de empresa, atuando como gerente comercial, né? Uma empresa que erroneamente eu considerei como fosse a minha casa, né? E é um clichê, porque tem muitas pessoas que ainda têm esse bordão, essa empresa é a minha casa, e não é. Família. Né? E os meus executivos eram meus filhos, e está tudo errado, né? Então, assim, é muito interessante, até eu estava conversando sobre isso hoje, na empresa que eu estou representando, e eu falei exatamente isso para as executivas de vendas. Eu falei assim, antigamente, eu prestava um serviço de mentoria, e eu achava que ser mentora era ser só exemplo para o time. Eu achava que eu usava as minhas experiências pessoais para motivar o time. E aí eu estava me perguntando outro dia, em que pese eu não errei com toda a minha equipe? Porque quando você usa o teu eu, o que você é como pessoa, e quando você não tem limites, você está querendo que a pessoa seja igual a você? Você está dando uma mentoria errada? Porque exigir que seus executivos façam o que você já fez, só que você fez isso como? Na loucura. A gente acaba entregando tudo que nós temos na mão para pessoas que realmente não valorizam. E por que eu trouxe esse tema? Por que nós, né, escolhemos esse tema hoje? Porque, voltando, né, para a história do não pedir licença, né? Nós sempre pedimos licença para tudo, principalmente para ser. Hoje, se vocês olharem aqui, são perfis totalmente diferentes. São momentos de vida totalmente diferentes. E nós fomos criadas
para acalentar, para cuidar. Nós somos mulheres, nós provemos, nós damos vida. E aí, a mulher no mercado de trabalho, eu não estou desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, vamos deixar isso muito claro. Nós estamos falando das nossas questões, né? Aqui é um papo de calcinha forte. E assim, a mulher no mercado de trabalho, ela acaba realmente fazendo os funcionários, as pessoas da empresa virarem filhos. E vira família mesmo, e aí todo mundo se encontra. E aí é que as pessoas acabam abusando deste nosso momento. A Evelise, ela compartilhou. Você, Nath, que trabalha com direito ainda, mesmo migrando para a psicologia. E a Aline, que trabalha com essa parte comercial. Como vocês veem isso que eu estou falando? Bem, eu tive, né, um episódio muito turbulento assim, na minha vida, que foi onde eu decidi que eu precisava mudar. Enfim, normalmente acontece alguma desgraça pra gente decidir mudar. Mas eu não estava vendo mais sentido naquilo que eu estava vivendo. E quando a gente chega nesse momento, a gente também começa a questionar um monte de coisa, né? Quem a gente é, o que a gente está fazendo, quais foram as nossas escolhas, as expectativas que os nossos pais, familiares, marido, enfim, amigos também, eles têm sobre a gente. Então, até hoje, sou fortemente criticada por decidir mudar de carreira, né? Estar passando por essa transição, apesar de ainda exercer, né, trabalhar com direito. E então, assim, não é só crescer no sentido, né, de escolher um outro caminho, mas assim, de autoconhecimento. E isso mexe com a gente de uma forma profundamente. É muito interessante até essa colocação, porque é exatamente sobre isso. A gente faz muitas coisas porque nós alimentamos em nosso círculo familiar expectativas sobre nós. E nós temos uma fidelidade a essa expectativa. E nós não queremos errar, mas nós esquecemos de nós. Quando eu falo, né, Silvia, acho que eu contei muito isso para a Silvia, contava para ela o seguinte: eu queria tanto que não faltasse nada na minha casa, mas tanto que faltou eu. Você. Foi tudo e ficou vazio. Vazio. Um espaço não habitável. E aí o sentimento, vem várias coisas e você começa a refletir de novo na sua vida, assim como as meninas, né? A transição de carreira veio para isso. Eu não queria desapegar. Como foi difícil, né? Foi um trabalho que nós fizemos, até eu, com a ajuda da Silvia, de tentar desmistificar isso da minha vida, porque eu mantinha uma relação realmente tóxica com o meu trabalho, com a minha vida de executiva, com as minhas habilidades e tudo mais. E esquecia realmente do que é mais importante, que somos nós mesmos, né, e a nossa família. Com certeza, e assim, é visível que foram quebras, né, com dores. A Nath falou que aconteceu um evento, a Evelise está falando do burnout, que são coisas que não são muito ditas, e hoje em dia o índice de mulheres com burnout em mercado de trabalho é muito alto, porque ela acaba, ainda mais quando ela gosta do trabalho, ela acaba se envolvendo tanto que aquilo vira a vida dela, e quando ela percebe, a coisa já está uma loucura. E nós esquecemos que estamos aqui, né? Nós não pedimos licença, mas estamos aqui. E paramos de pedir licença realmente para registrar o nosso momento, o nosso lugar, o nosso passo. E a Aline está muito quieta hoje. É porque eu estou pensando que eu estou nessa fase aí, que às vezes eu não consigo me desligar, entendeu? Do trabalho. O pouco que eu conheci, né? Conheci a Aline hoje, praticamente, né, Aline? Eu acho que eu estou nesse E acho que a gente tem muitas trocas ainda para fazer, eu com a Aline, mas o que ela me contou já é o suficiente para mostrar essa quebra, como ela falou no começo, quando ela se apresentou, como ela definiu a fase dela. Mas a gente não pode esquecer que aqui tem uma empresária, uma mãe, e nessa loucura de criar filhos, de estudar, de se atualizar no mercado e ainda ser gestora e empresária, para você, então, acho que você tem muito a falar com a gente.
né? Como que 3, você se hein, sente? gente? 3 3. filhos. Essa mulher é a mais corajosa no momento. Então, eu acho que eu tô nessa fase, porque eu acho que o empreendedor não desliga nunca. A gente tá 24 horas pensando na empresa. Mas eu acho assim, que nem eu me propus, como eu tenho 3 crianças, a estar presente de corpo e alma, né? A cabeça também, a parte da manhã. E aí, das 2 horas pra frente, que eu falo que é depois do meu almoço, daí eu tô à disposição da empresa e às vezes eu fico até de noite. E às vezes é até difícil de dar uma desligada. Mas de manhã, pros meus filhos, eu tô ali. Mas eu acho que a grande questão de você ser empresária e você ser mãe, enfim, ainda mais empreendedoras, a mulher vai automaticamente, muitas das vezes, para o ramo de empreender, porque é uma liberdade que ela consegue fazer junto com os filhos, de ainda manter uma rotina, de não ser aquela coisa CLT, de horário de entrar e sair, consegue fazer esse manejo, dar um jeito e tal. Mas a mulher, ela é muito intensa, né? Então, quando a gente se propõe a assumir o papel de empreendedora, as mulheres decolam, porque vai de corpo e alma e aquilo ali é, assim, a fonte de sustento, é um novo significado. Às vezes a gente é muito resumida, né? A ser só mãe, ou então... Não que ser só mãe, gente, seja uma coisa horrível. Inclusive, mães têm burnout, né? Muitas! burnout, a gente não Nossa! fala. E pior que não tem nem como dar atestado. Não, vai dar testado como, gente? Não dá pra dar. Dona de casa, né? Porque, enfim, pensa bem, querendo ou não, você trabalha e mora no mesmo lugar, né? Então... O trabalho nunca acaba. O trabalho pra mulher nunca acaba, né, Aliás, gente? acho que o entendimento do burnout, né? Eu que passei por uma situação dessa, que as pessoas não entendem, eu também não entendia. Mas o burnout não tem uma pessoa que não é intenso e muito bom naquilo que faz. Por quê? Não é para amador. Eu falo que o burnout não é para amador, não. É para mães, por exemplo, uma mãe com burnout. É mãe que se dedica demais. Porque ela chega ao esgotamento. Então, assim, burnout não é coisa... Isso, e eu paguei para ver, tá, gente? Mas burnout não é coisa de pessoas fracas. Burnout é coisa de pessoa forte. Às vezes eu até brinco. Tem pessoas que burnout não é para ela. Porque as pessoas que têm burnout são aquelas pessoas que foram ao máximo, que se dedicaram demais, que se entregaram. Acabou virando o dono da empresa sem o dono da empresa saber. É literalmente isso. Exatamente Todas isso. as vezes que eu começo a ver, né, no consultório um quadro de burnout, eu falo assim, já foi os anéis, né? Agora vai os dedos, depois vai o quê? A saúde mental, porque ela também já foi. E chega a níveis inimagináveis. Você podia explicar o burnout? Porque eu não conheço, então não sei. Eu acho que o pessoal em casa também, quem não conhece, é bom saber. Muito E é importante essa excelente pauta. saber realmente por quê. O que acontece? Vocês entram nesse estado e só acham que estão cansados, tá? Vamos lá. Como vem a ser o burnout? O burnout, ele nada mais é de você chegar no seu limite máximo e começar a ter quedas. Como você percebe que começou a ter quedas? Você sente leves apagões, você sente que não está rendendo o suficiente e, principalmente, você vai sentir que, nesse momento, você não é aquela pessoa que você gostaria, mas você usa o restinho de tudo aquilo que você tem para continuar sendo. Como você percebe? Não percebe. Porque você vive aquilo tão intensamente, aquele momento, estar ali, aquilo te define, que no final você tem uma exaustão tão grande, tão grande, tão grande, que o teu corpo começa a falhar. Aí vira uma fibromialgia, que é uma dor em todos os nervos do corpo. Que é o meu caso. Vira apagões constantes e muitos esquecimentos. Teve um caso que esses tempos atrás eu parei. Ele chegava para consulta e ficava no telefone trabalhando. Eu, mas vem cá, de que hora você trabalha? Ele, das 8 às 5. Eu, rapaz, às 7h30 da noite. Eu falava, para com isso, para com isso. Um belo dia ele chegou, ele sentou na minha frente, olhando no meu olho assim, aquele olho vazio. Eu falei, chega, acabou. Você vai passar no psiquiatra, a gente está parando você agora. Acabou. Porque não quer parar. Sente que deve, quer estar ali, quer viver aquilo o tempo todo, porque aquilo se torna a vida. E é aquilo que define a pessoa. Então, cuidado com o burnout. E como o nosso propósito também é dizer para vocês coisas importantes para vocês estarem se percebendo, fica uma dica.
cuidado. O índice de burnout está muito alto pós-pandemia. Porque as pessoas acabaram acostumando a dormir e acordar no emprego, porque os trabalhos eram mais de casa. E com isso, elas estão esquecendo de parar. Certo, meninas? Ficou bom, Aline? Perfeito. Muito Aliás, assim, lógico que você é estudiosa e define muito bem o burnout. Não teria nem o que acrescentar, nem o que retirar. É exatamente tudo isso que você falou. E eu digo muito mais. No meu caso, né? Os sintomas são vários. No meu caso, o sintoma foi drástico. Eu tive 2 apagões no volante. Né? Sendo que o segundo apagão foi próximo a uma serra de Campos do Jordão, que eu estava subindo para acompanhar o time comercial em uma ação de vendas. E eu simplesmente apaguei. E eu só fui acordar a 50 metros do penhasco. Então, foi ali que eu fui falar assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque para mim era sono, tomava um energético e tá tudo bem. E vamos continuar. Novamente, só pensava na empresa, nas metas, no salário no final do mês. E nunca pensei em mim. Eu falava, deve ser alguma coisa de sinapse, TDAH, né? Alguma coisa neurológica. E aí que eu consultei, né, o meu primeiro médico, né, o Dr. Iago, e depois até continuei aí com o tratamento junto à Silvia, e que me fizeram entender que aquilo não era uma fraqueza, eu não estava fracassada, porque tem as cobranças do mercado de trabalho, né, Silvia? Isso a gente tem que falar. Com o mercado certeza. de trabalho não entende ainda o que é o burnout. Então, para eles, assim, o rendimento dela caiu, ela está para ser desligada da empresa, ela quer segurar o emprego, burnout. Né? E realmente o rendimento cai. Na verdade é que não tem mais emocional para fazer nada. Você sabe... não, essa dica eu não vou dar não, porque eu vou entregar o jogo. Deixa pra lá. Vocês não sabem nada, gente. Agora eu estou pedindo licença para não falar sobre isso. Mas é importante, sabe, vocês realmente se conhecerem, se olharem e tomar cuidado para realmente não usar esses termos ou usar atestados desse nível para não cair em descrédito. Porque hoje em dia o burnout conseguiu um lugar de cuidado, um lugar de atenção para todas as empresas e para todas as pessoas. Mas se você começa a usar esse nome, esse atestado ou esse afastamento de cuidado de forma banal, ele pode perder o poder. E é um poder que, infelizmente, nós, agora eu vou falar sendo homens ou sendo mulheres, e ainda estamos precisando dele. Certo? Bom, quer acrescentar? Não. Não, também. Tava perfeita. Bom, pessoal, seguindo aí nessa linha, eu queria saber de vocês o que foi mais difícil no crescimento que ninguém te avisou. Nessas mudanças de carreira, nessa... Renúncia, com certeza. Eu ainda sou nova, né? Mesmo assim, eu acho que essa sensação de que a gente está atrasado o tempo inteiro, de que, enfim, perdemos tempo e tal, isso é uma coisa que eu acredito que vai ser pro resto da vida, né? Mas a renúncia, né? A partir do momento que você decide uma coisa, outras coisas vão se fechar. E eu acho que isso acontece em um primeiro momento lá quando estamos ainda no ensino médio, enfim, que a gente vai decidir a carreira, porque daí tem toda aquela pressão de escolher a carreira pro resto da vida, porque, enfim, esse era o discurso que a gente escutava, não sei se ainda é assim, provavelmente, né? Mas, assim, a ideia de que, nossa, tem que escolher a profissão pro resto da vida, aquele negócio vestibular, né? E às vezes você não sabe nem quem você é ainda. Provavelmente não sabe, mas enfim. Perfeito. Não sabe. Detalhe, hoje em dia, graças a Deus, está tendo uma flexibilidade maior. Sim. Mas ainda tem que ser carreira que as pessoas querem ver. Vai fazer uma faculdade bibliotecno... Ainda tem? Tecnólogo em biblioteconomia. E as vagas, tá? Dos concursados ganham bem, viu, gente? Dica aí, ó, pra quem... Bibliotecária? Bibliotecnomia... Não. Não consigo. Seria? Não, acho que é... Bibliotecnomia... Não tem que falar esse troço, não.
enfim, é porque eu tava vendo edital Mas de... como que faz uma pessoa com TDAH ser bibliotecário? Ai, gente, não sei, às vezes é focar só no salário mesmo. Não conta isso pra minha psicóloga. Não, escuta. Amei sua colocação. Mas é verdade, né? Hoje em dia, com acesso à informação também, mas a gente entender que hoje, muito mais do que as carreiras tradicionais, né? Ser muito bom naquilo que você faz, naquilo que você já tem uma habilidade, é o que vai trazer destaque para você. E também porque não é só de trabalho que a gente vive, né? Então, estar feliz com aquilo que você está fazendo, que você está estudando, gerando transformação, ainda na fase, né, de aprendizado, não precisa estar 100%, né, especializado naquilo, mas só de você começar a compartilhar aquilo que você já está vivendo, já muda um pouco o que era antigamente, né? Antigamente ou você faz engenharia, medicina, direito, né? Então, assim, eu acho que o crescer, né, é entender essa renúncia, que você vai escolher um caminho, você vai fechar outras portas, mas isso você vai acontecer em vários momentos da sua vida, né? Quando você decide casar, você fecha, você abre um caminho e fecha outro. Ciclos. Exatamente. E não sofrer com a renúncia, né? Não ficar ruminando aquilo que poderia ter acontecido ou poderia ter feito, né? Viver o que você está optando, né? A sua proposta. A sua proposta, né? Eu acho que eu ia falar mais ou menos isso. É um sentimento de culpa também. Mas no meu caso foi... O que eu achei... Como é que foi mesmo a pergunta? Só pra falar de novo. O que foi mais difícil no seu então, crescimento que ninguém te contou? Porque como empreendedor, eu acho que o que é mais difícil é você tomar as decisões sozinha, sabe? E a insegurança. Então, pra mim, é a insegurança e o sentimento de culpa, de não estar fazendo aquilo errado. Né? Porque daí todas as decisões que você vai ter que tomar agora é por você, não é mais pela empresa. E famílias, né? E porque família, querendo ou não, é a sua família Sim. e também a família daquelas pessoas que você está contratando, enfim, né? Exatamente. Ou seja, você vai ter que ser boa para você mesmo. Né? Foi uma das coisas que o médico perguntou para mim. Eu falei, Evelise, me fala uma coisa. Você foi tão boa, tantos anos você ficou na mesma empresa, você foi tão boa para aquela empresa? Posso fazer uma pergunta? Por que você acha que você não vai ser boa para você mesmo? Para a sua empresa, Evelise? Né? E realmente... É insegurança mesmo de transição. É insegurança de você falar assim, não, mas eu tenho que fazer aquilo, eu era boa naquilo, eu não vou ser melhor. E isso é uma luta aqui da Silvia comigo. Né? Então, você é tão boa nisso, e por que você não vai adiante? Porque tem algumas... prisões travas, ainda, né? Alguns gestos que nós nos colocamos e nos imputamos, né? Eu acho que o objetivo mais aqui, até do nosso papo aqui, desse bate-papo gostoso, é saber em que ponto que a gente chegou a libertar e tirar um pouquinho o gesso nosso, né? Eu acho que começar a tirar, né, gente? Porque, vamos ser sinceros... É um processo. Tarde, né, Silvia? Jamais, gente. Eu fiz transição de carreira também, vocês sabiam? Eu sabia. Eu fui de obra. Você era da obra. Eu usava coturno, roupa cinza, capacete, escalava as coisas. Tomei um banho de petróleo uma vez. Corta essa parte, Alex, por favor, senão eu vou ter um problema. Brincadeira, pode falar. Agora a gente entende, né? Fui de obra eu me formei. Eu peguei meu certificado em 2007, aí comecei a trabalhar com clínica, mas na clínica eu fiquei doente, perdi tudo. Fui internada, fiquei doente, perdi tudo. Aí eu fui para obra, meu pai me ofereceu lá, falou assim, pega aqui o currículo da minha filha, pode ser faxineira. Aí o moço olhou pro meu currículo e falou assim, meu Deus, não, vou chamar ela como auxiliar administrativa. Em 6 meses eu virei a chefe da obra, virei coordenadora de obras. E, para sair, eu ganhava muito dinheiro, gente. Eu fazia um monte de bagunça. Psicologia no trabalho. Sim. Aí, imagina, aí conheci meu marido. Doida.com. Por Deus, tá no céu. Fazia umas coisas que não pode contar, assim, horário nobre. Um dia eu conto para vocês. Aí, e assim, as obras eram para ser fechadas em 6 meses. Aí me fazia uma proposta, se você fechar em menos tempo, você ganha um prêmio. Eu ofereci o prêmio para a rapaziada também. Nós fechávamos em 3. E eu deixava 2 caras lá só para cuidar da porcaria que nós fizemos.
Então, eu era mina de ouro para as obras. Porque eu sou muito louca. Eu ia para o campo, eu puxava cabo com eles, eu gritava com eles no meio do campo. E era muito gostoso. Aí conheci meu marido. Aí me apaixonei. Aí eu falei, bom, eu quero voltar para a parte clínica. Mas eu voltei e não voltei direto para a parte clínica. Eu continuei com obra aqui ainda, só que daí eu fui para civil. Eu era da elétrica, de manutenções, e fui para civil. Na civil, era um balaio de gato doido, porque os caras me tratavam como cara. Era divertido demais. Aí foi lá que eu tive a ideia de fazer o curso de sexualidade humana. E aí, eu vou responder a pergunta, né? O que foi difícil? Foi quando eu decidi ser sexóloga. Porque eu tinha um trabalho, eu me inscrevi na USP, eu fui aprovada, mas era um curso que tinha que ser pago. E eu, na obra, trabalhando, eu liguei para o meu marido atual, que era meu namorado na época. Eu falei para ele assim, eu quero fazer um curso de sexualidade humana. Na USP, ele, o quê? Eu, curso de sexualidade humana. Se eu não conseguir pagar, você paga? Ele, pago. Aí eu falei, bom, mas é namorado ainda. E se ele fugir? Eu vou ligar para o meu pai. Eu liguei, oi pai, tudo bem? Ele, tudo, e você? Pai, eu consegui aqui, passar num negócio aqui para fazer curso de sexualidade humana, mas eu tô trabalhando aqui é meio incerto. E se eu não conseguir pagar, você paga? Ele, ô Sil, explica para mim, você vai falar de sexo? Eu falei, vou. Ele, mas isso ajuda no quê? Aí eu falei assim, ele falou assim, você vai ensinar o povo a fazer sexo? Eu falei, não, pai. É sexualidade humana. O que o sexólogo faz? Ele trabalha os problemas, lá, as libidos, as dores da pessoa, ajuda a pessoa a ficar bem lá com o parceirinho. Ele, tá. Mas você vai ter um pinto no seu consultório? Eu falei, falou isso? Falou. Eu falei, aí se tiver, qual que é o problema? Ele, eu pago, tá tudo bem, tchau. Então tá bom, te amo, tchau. Mas, derrubei. Mas eu nunca precisei do auxílio deles. Mas o meu problema foi a insegurança do mercado que eu estava naquele momento, estava migrando, voltando para a parte clínica, e eu não sabia se eu ia conseguir, entendeu? Pagar. O resto foi tranquilo. E aí agora vocês conhecem um pouco mais da minha história doida. Não esperava menos. Eu acho assim, é uma das, né? Com certeza. Toda vez tem uma história nova. Eu tenho uma amiga que fala assim, as 1000 vidas da Silvia. E toda vez que a gente se encontra, eu falo, então, aquela vez que eu fiz tal coisa lá, e Silvia, senta que é outra história. Eu falo, gente, não é mentira. Eu tenho 44 anos, eu tenho que ter vivido bastante. Ou não? Não sei. Claro. Bom, papo gostoso, hein, mulherada? Vocês estão bem ainda? Ou já estão cansadas? Imagina. Lógico que não. Estamos aqui para motivar as mulheres aí, as mulheres e até os homens, né, que nos assistem, porque tudo isso que acontece com a gente acontece com os homens. A Silvia sabe muito bem, mais do que nenhuma de nós aqui, né, para dizer o quanto que isso. Ainda digo para vocês, homens, escutem tudo que nós estamos dizendo, que nós estamos ensinando o caminho da fogueira. Bem isso, exatamente. Porque se a gente estiver bem, filho, você vai estar também. Você vai ficar feliz de manhã. Fica a dica. Porque de manhã é onde as taxas hormonais sobem e nós estamos felizonas. Escutem a sexóloga. Bom, agora eu quero direcionar uma pergunta direto para a Nath. Ai, meu Deus. Nath, o que mais te surpreendeu no seu processo de crescimento? Que eu sou capaz. Olha. Eu acho que eu posso dizer isso, a capacidade que a gente tem de escolher, de assumir, de seguir, enfim, de mudar mesmo, né? E de mudar, se mudar, né? Externar aquilo que você já estava ali querendo há muito tempo. Então, acho que é isso. Só fica a dica. No Instagram da Nath, ela te convence a fazer crossfit. Não, gente, eu convenço as pessoas a treinarem. Crossfit. 5 da manhã, gente, porque é a hora que deu. E aí eu estou lá, e agradecendo Natália Kodama, que eu estou no crossfit. Gente, treinem. Maravilhoso, vale super. Treinem, se não for, enfim, isso aqui é pela cabeça, pelo menos, né? Sanidade mental, né? Sanidade mental. Ainda mais nós que temos a vida muito agitada, muito ativa. E eu me lembrei de uma coisa que eu queria comentar, né? Sobre a conversa anterior.
eu queria falar aí com as donas de casa, com as mães, das pessoas que abdicaram, né? Eu sei que para vocês, às vezes tem uma carreira aí por trás, mas escolheram ser mães, ser dona de casa. Isso é muito valioso e muito, como é que eu posso dizer para vocês, muito... A palavra é valioso Honroso, mesmo. né? Honroso, obrigada, Nath. Muito honroso, porque se está vindo dinheiro para casa, se as coisas estão acontecendo da maneira certa, ou se vocês escolheram isso porque te dá prazer, ou porque, infelizmente, nesse momento é o que tem para hoje, parabéns. E nunca é tarde para mudar isso, certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa na minha fala? Não, falou muito bem. Nunca é tarde, Assina Silvia. embaixo. Nunca é tarde. E como são honradas, né, essas mulheres. Então, assim, as mulheres se dedicam e, como você falou, você não está trazendo dinheiro para casa, mas você está fazendo trazer. Você está fazendo ele vir, porque se você é um eixo da tua família, você é um elo, e se está vindo qualquer coisa, está vindo pelo teu intermédio. E façam questão de que isso seja uma verdade sua, né? Porque eu, como ex-advogada, me deparei muito com mulheres que não entendiam esse papel. E que os parceiros também, de certa forma, não entendiam esse papel, até porque, enfim, né, por criações diferentes, né, distintas, e ainda a gente tenta ganhar esse espaço, mas não entendem, e aí você começa a se questionar se você realmente tem algum valor naquela família, a não ser cuidar, né? Só que o cuidar já é valioso, né? É o que vai fazer com que o resto funcione e gire. Então, mulheres, se você é dona de casa, mãe, e não está no mercado de trabalho, né? Não tem o famoso... Tá no pior mercado de trabalho, no mais explicado. Não era para falar, desculpa. Exatamente. Saiba disso, né? E permita-se, né, ser valorizada e se valorize, né? Porque às vezes a gente acaba se esquecendo, então... E olha, o dinheiro só tá vindo porque você está cuidando do resto. Combinado? Bom, dado esse recado, Aline. Aline tá muito quieta, vamos mexer com ela agora. Quando você percebeu que crescer exigia mais do que só trabalhar? A cara da Aline, assim, será que eu já percebi? Eu não percebi ainda. Assim, amadurecer, né, emocionalmente, se posicionar, procurar auxílio psicológico, né? Porque muita gente pode achar que o crescimento vem só ali do trabalho, né, de prosperar. E não, na verdade, vem de todo esse amadurecimento e a responsabilidade que a gente acaba adquirindo no meio do caminho, né? Era sobre isso. Sobre o que mais você quiser falar. Aqui é livre, lembra? Nós não estamos pedindo licença para nada. Eu já falei um monte de besteira. Eu tô me sentindo entrevistada. Gente, olha só, vamos deixar claro isso. Eu não sou uma entrevistadora. O peso é igual aqui geral, só que eu fiquei com o papel. Então, você que levanta eu levanto as bandeiras. E a gente... E vocês me acompanham. Mas tem que acompanhar mais falante. Eu tô meio bugada. Tem que ser mais faladeira, por favor, obrigada. Pode deixar. Na próxima, com uma dose de álcool. Podia, né? Trazer uma trazer aquele vinho que eu amo. Sim, aquele de florzinha que você me viciou. Ela me põe no crossfit, você me encaixaça. É porque eu tô sem treinar. Eu tô bem quieta, eu tô me encolhendo aqui, assim, ó. Faz 2 meses. Ai, meu Deus do céu. É claro que não, gente. A gente sempre dá um jeito. Nós somos sempre maravilhosas da maneira que somos. Tô tentando somos. Caminhar com as crianças de manhã, mas não dá. Sempre dá uma briga no meio caminho, tem que voltar. Tá vendo? Isso ninguém conta. Ser mãe é partar briga no meio da caminhada. No meio da caminhada, que eu tento. Fica a dica. Eu acho que nós estamos aqui, ninguém está fazendo papel nenhum, né? Não, então nós só estamos falando a realidade mesmo. É para que vocês se sintam tão acolhidas com essa nossa fala de que somos mulheres normais, donas de casa também, e estamos no mercado de trabalho, e estamos matando leões aí por dia e tal, mas ao mesmo tempo estamos aqui expostas, né?
falando a verdade e não fazendo tipo, nem fazendo papel do que realmente acontece com a gente, do que é o dia a dia de cada mulher. Né? E somos exatamente isso aqui, gente. Fica a dica. Com um pouquinho mais de... Pimenta. E treino 5 da manhã. Um pouquinho mais de TDAH. Um pouquinho mais de... Tudo doida. Uns cabelos deste tamanho Ah, na não, hoje eu internet. escovei. Fiquei bonitinha? Ah, não, hoje você tá maravilhosa. Hoje sempre, né, gata? Só hoje. E agora vamos perguntar para a Evê, gente. Porque a Evê tá no mercado de trabalho, ela já evoluiu várias, agora tá num outro momento com a empresa dela e dando outras consultorias. A minha pergunta para você é: o que mudou ao longo desse tempo todo que você percebe? Acho que eu mudei tudo. Fora que Eu não sei. é essa mulherão, né, gente? Eu não sei nem por onde começar, na realidade, porque eu tive que mudar quebrar alguns paradigmas, né? Essa coisa que eu já citei para vocês, que foi acreditar que aquela empresa era tudo. E para eu encerrar o ciclo, né? Eu queria, de qualquer forma, voltar. E ali não tinha mais espaço. Na realidade, não me cabia mais. Então, foram várias, até quando eu retornei, me apresentei, tive várias recomendações dos meus médicos e tudo, da Silvia, que é minha terapeuta, de que eu poderia segredo. voltar adaptada. Né? Eu poderia voltar, mas voltar adaptada e tudo mais. E aí a empresa não entendeu, porque a visão da empresa ainda a pessoa teve um burnout, ela é um problema. E como realocar uma pessoa sem imaginar o quanto eu poderia ser útil ali naquele momento e nessa pauta que hoje nós vivemos, né? As empresas estão sendo readequadas aí para ter quadro de saúde mental e tudo mais, mas isso ainda está muito velado. É uma coisa que eu quero chamar a atenção até para você que é empresário, para os empresários, entendeu? De receber essas pessoas que estão com burnout muito bem acolhidas e, de repente, até aproveitá-las para elas poderem mudar aí a mentalidade de muitos gestores. Porque, gente, eu fui uma das gestoras que não acreditava em esgotamento físico, mental. Eu não acreditava no burnout. Então, eu achava que era manha. A pessoa acha que vai ser mandada embora. E tem muitas pessoas, né, que usam isso indevidamente. Mas, assim, é sobretudo isso, das empresas verem que esses profissionais, se eles estão tão esgotados, pessoas que ficaram anos na mesma empresa que vocês, dê espaço para essa pessoa voltar. Dê abertura para essa pessoa voltar e poder se readequar, porque é uma pessoa experiente. É uma pessoa que dedicou a vida toda para vocês. Né? Exatamente. E literalmente, entrega, né? dedicou a sua vida, né, Silvia? Então, essa mudança minha, e hoje ter a minha empresa, ter a minha consultoria, trabalho ainda como gestora de vendas, é mais para ressignificar não só a minha vida, mas a vida de muitas empresas. Porque se tem um conselho que eu dou, é esse. Das pessoas acolherem as pessoas que estão doentes por conta do que viveram na tua companhia. Com certeza. Agora um bate-bola, rapidinho. Crescer custa o quê? Tempo, dinheiro. Crescer custa o quê? Dinheiro. Crescer custa o quê? Dinheiro também, eu acho. Dinheiro. Pode mudar? Pode. Não é dinheiro, é investimento. Perfeita. Exatamente. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Investimento de tempo, investimento na saúde, investimento no esporte, investimento até em roupas, acessórios para nós mulheres. Tempo tudo, e dinheiro, né? É investimento. Mas hoje em dia não dá para atribuir tempo ao dinheiro? Claro. Porque hoje em dia, só de você parar, você já está gastando. Uhum. Eu que eu digo, eu não posso ficar muito tempo sozinha. TikTok Shop. TikTok Shop. Não vamos fazer alusão, né? Mas, enfim. Eu tô fazendo. Eu falo pro meu marido que tô fazendo pesquisa de mercado. Vai que eu acho algum novo produto aqui pra trazer pra minha loja e fico lá.
Amei. Você percebeu que tem que dar desculpa pra ficar lá? Truque. Percebo. Como que é a desculpa? Tô fazendo pesquisa de mercado pra ver se eu acho alguma novidade da China, assim, pra interessante. trazer pra minha loja. Usarei isso. Claro. Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Gostei. Eu não posso fazer pesquisa de mercado que eu compro uma Sim, pós o que nova. eu não sou consumista, eu faço pesquisa de mercado. Isso. Eu faço excelente. investimento sem planejamento na minha vida. Olha só. Benchmark também. Não tem aquele negócio lá quando você vai fazer gambiarra, você fala ajuste técnico sem planejamento? Então, eu faço investimento sem planejamento na minha vida. Ó, e se for pra andar no shopping, pode falar que você tá fazendo benchmark. Benchmark, Que é um que negócio nome em chique. O que é inglês. isso? É você fazer pesquisa de mercado olhando as lojas. Entendeu? Daí você tá vendo que jeito que ela tá posicionando o VM, que é a vitrine. Eu não vou os fazer produtos pichicha. novos, chama benchmark. Você quer levar a gente? A gente pode passear com a Célia? Se a gente pode ir junto. Toda sexta eu tô fazendo benchmark no shopping. Benchmark no shopping. Muito bom. Até um nome bonito, né? Benchmark. Eu acho que eu vou falar isso, Benchmark. mas- Na internet funciona? Benchmark também? Funciona. Ah, então vamos fazer um benchmark no Shopee. Vamos. E a gente filma. É, de mentirinha, gente. Não pode. Bom, o que eu quero ver com vocês agora? Você já pensou em desistir, mesmo estando no caminho certo? Todos os dias. Mentira, gente. Para, que horror. Com certeza, né? Principalmente quando você tá num momento assim, emocional mais fragilizado, né? E aí gera uma insegurança. Você começa a só ver sinal negativo nas coisas. Isso é normal. Faz parte Tá do processo. tudo Tá bem. tudo bem. Isso aí é a terrinha movimentando. Exatamente. Então, enfim, mas eu acho que você pensar e você realmente movimentar para isso, enfim, são duas coisas diferentes, mas a gente tem que pensar que faz parte do processo e que tá tudo bem e segue o plano. E aí, mulherada? Já pensaram em jogar tudo pro alto e ver o que cai na cabeça? Eu acho que eu sou muito insistente. É difícil eu pensar em desistir. Eu sempre penso em como que eu posso ganhar mais para eu não desistir. Mas, em último caso, né? Que foi o já que aconteceu algumas vezes comigo. A gente vai até o final, a gente vai lutando até o final. A empreendedora, ela sempre vai tentando arranjar outros meios, né? Para ganhar mais, para movimentar. Ainda mais que a gente está trabalhando agora num período de crise. Ao invés de fechar, eu fico sempre pensando como que eu vou ganhar mais para poder manter a operação. Sim. É que você também pensa no outro, né, Aline? Sim. Você tem funcionários. Tem. E aí fica cuidando, e fica revendo, e fica... Porque senão tem que mandar todo mundo embora, né? Não é só a minha família, é a família de outros. Sabe que essa é a parte do empreendedor que ninguém fala. Sim. Essa é porque o pessoal fala... Responsabilidade. O pessoal fala lá, tá ganhando dinheiro dela, tá viajando, tá fazendo isso, fazendo aquilo outro, porque quem vê Instagram não vê realidade. Sabe? É muito difícil. 24 horas pensando, lidar com não só com os seus problemas, mas às vezes lidar com os problemas dos colaboradores, dos funcionários. E às vezes você não está preparada nem para os seus, e aí você ainda tem que trazer essa demanda. Então, a questão da saúde mental, né, que a gente levantou bastante aqui, a necessidade das empresas estarem preparadas, mas não é só a saúde mental, tem outras questões que também o empresário ele acaba sendo obrigado a minimamente estar preparado para lidar com aquilo, porque a gente não tem como. Se a gente, quando a gente não está legal, já afeta o nosso trabalho, do funcionário vai ser a mesma coisa. Se ele não estiver bem dentro de casa, ele vai levar isso para o trabalho. E aí o empresário ir tão ríspido, né, já questionando e tal. Enfim, gente, somos seres humanos, né? Mas, gente, vocês entrarem lá no Instagram da Loja Cleon, vocês vão ver ela dançando. Hoje. É bailarina No lá. meio do centro. Mano, tem dia que eu não quero fazer nada, mas tem dia que quando eu me empolgo, daí eu falo, gente, vamos gravar agora, porque senão eu desisto. Se for amanhã, eu já não gravo mais. Não posto hoje, que eu fico com vergonha também. Tem altos e baixos. Mas vocês estão vendo a Normal. empresária falando. Eu também, como psicóloga, tem vezes que tô doente, quero dormir, sabe? Quero ficar em casa. Não é porque eu sou psicóloga que eu tenho que estar 100% também. Também tem meu terapeuta, meu psiquiatra, gente. É assim que funciona. E isso ninguém conta. Entende? E assim, a jornada lá em casa também é tripla. É consultório, é casa e é mãe. Dos três. Das duas crianças e do marido. Então, fica a dica.
Hoje, vocês fariam algo diferente? Nossa, não. Não tem como. Do jeito eu que acho tá, que tá não bom? tem como. Não tem como. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei foi com os recursos que eu tinha naquela hora, naquele momento. Enfim, eu não consigo pensar com a cabeça de hoje o que eu poderia ter feito ou não, né? Enfim, se eu pensasse com a cabeça de hoje, eu teria dado ali um ano sabático, depois ensino médio. Mãe, eu te amo. Mas eu teria, sei lá, ido trabalhar no mercado, enfim, tentar entender mais quem eu era e tal. Porque eu ainda me sinto uma adolescente. Que bom que continue assim, vivendo. Me descobrindo. Sim, por que não? Nós somos uma caixinha de surpresa. Somos uma caixinha de surpresas. E vocês, meninas, fariam algo diferente? No meu caso, né? Lógico, a gente sempre pensa, eu deveria ter feito tudo diferente. Tudo. Né? Se a gente pudesse aí voltar, mas também aprendi. Uma coisa que eu aprendi, que o que foi, já passou. Tenho que viver hoje. É isso que é o meu tratamento e o meu ensinamento aí, a minha luta diária é de viver hoje, para não ser tão ansiosa e tudo mais. Mas assim, o que eu faria principalmente é não me permitir tanto e seguir muito a voz do coração. A gente tem que ser racional, nós temos que ser racional, mas às vezes a gente tem que ouvir a voz do coração. Porque a voz do meu coração já dizia que meu ciclo, por exemplo, numa empresa já estava se encerrando. Já devia ter se encerrado, mas eu fui teimosa. Talvez hoje, eu fico pensando, talvez estaria até melhor, ou não, né? Muitas coisas poderiam ter acontecido, mas eu seguiria mais o coração. A hora que vocês acharem, gente, é um conselho que eu dou. Está na hora de parar, isso não está certo, está prejudicando na minha casa, está prejudicando a minha saúde, está prejudicando a minha vida, isso não é normal. Parem. Se deem o luxo de... mas daí mas as contas vão vir. Mas assim, gente... Trabalhando ou não, ela vai vir. Vão vir. Elas não param. Hoje a Aline... Não, eu não hoje eu tô meio bugado, falei. Tô meio devagar, mas eu não faria nada diferente, não. Não? Não, Nada, não me arrependo de nada nada. Nada. Defina sucesso. Acho que ainda não alcancei. Tô esperando. Será? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma lista de decretos, então tá lá no meu decreto. Eu não cheguei ainda, que tô esperando. Mas você não se sente Bem-sucedida? bem-sucedida? Ainda Assim, pensando em todos os pilares possíveis de uma mulher. não. Não? Vai chegar. Vou chegar, porque eu tô... Gente, tem que fazer a lista, rezar e decretar todos os dias aquilo que você quer que vai. É que assim, vai. depende do que é o porque sucesso. Né, depende pra do que é gente. sucesso. É sobre isso. É. Sucesso é aquilo que você define como sucesso. Não o que o mundo define como sucesso. E a gente sempre olha o outro e acha que ele já tá lá onde a gente gostaria de estar. Então, que nem você falou pra mim, você não considera? Não, ainda não considero, porque eu ainda quero ter mais coisas. A gente sempre quer mais um pouco, né? Então, eu acho que essa nossa corrida aí atrás do sucesso vai ser eterna, né? Mas é por isso que eu falei sobre isso. O sucesso depende do quê? O que é o sucesso para você? Depende. Tem pessoas que o sucesso para ela seria morar no meio do mato, cercada de bichos, e eu já pensei nisso várias vezes. Mas, assim, isso é o sucesso para a pessoa. E quando ela conseguir isso, ela já está... Na minha época, tempos atrás, se você perguntasse o que era sucesso, eu queria ser diretora dessa empresa que eu estou trabalhando hoje. Isso, para mim, era sucesso. Você Hoje, é diretora da empresa que você trabalha hoje. agora, sim. Tá vendo? Então, eu acho que esse é o meu sucesso hoje. Hoje, esse é o meu sucesso. Ter passado por tantas coisas, por tantas dores, e estar aqui hoje com vocês. Por exemplo, isso é sucesso. E aí, Nath? Sucesso. Sucesso. Eu acho que eu não atingi a satisfação, principalmente financeira, né? Mas eu me sinto... Crossfiteira maravilhosa. Gente, olha, uma luta, viu? Cada humilhação que passa naquele lugar. Mas eu sinto que eu estou num estado de sucesso, porque
onde eu tava? Meus amores, onde eu tava? Não tava dando. Mas eu acho que é exatamente isso. É quando você entende o que você deseja, que você vive com o seu propósito, né? Você está construindo as suas coisas. E quando você sente que a máquina está girando, eu já considero isso como um sucesso. Porque quando a máquina não gira, meus amores, quando você não tá legal, quando parece que tudo começa a ficar escuro e ninguém merece viver em estado de depressão, estado de solidão, de se sentir sozinha, mesmo rodeado de um monte de pessoa, mesmo com amigo, família, você se sentir assim, ó, sei lá, uma sombra, um cone, enfim, ninguém merece isso. Então eu acho que é isso. Maravilhoso, gente. Sucesso. Sucesso é você deitar na cama e dizer assim: eu fiz. Uau. Arrasei. Mesmo não tendo arrasado muito. Se considere, se veja. Talvez a gente se precisa sinta. aprender. É cada conquista, é cada momento e é cada vivência. Só o fato de eu já tive sucesso. Entendeu? A gente sempre atribui meio que ao profissional, né? O sucesso, e não é, né? É só você existir, você já teve sucesso. Um dia de cada vez, né? Exatamente. Começamos com sucesso, né? Com certeza, olha, a gente não tá nem pedindo licença mais, nós estamos desse jeito agora. Nós já estamos podendo não pedir licença. Ai, já tô até aprendendo aqui, ó, tá vendo? Gente, crescer profissionalmente não é só sobre conquista. É escolha, é renúncia, é sustentação emocional. E assim, encerramos mais um Nós Não Pedimos Licença, porque nós somos elas, e elas não vão mais pedir licença. Uhul!